Oi, gente, tudo bem? Bom, hoje eu trouxe aqui para partilhar com vocês um pouquinho da obra O Mundo de Sofia, do Gardner. E essa obra, ela vai tentar tratar um pouquinho sobre a história da filosofia de um modo mais como uma narrativa mesmo, um romance. A história, ela conta sobre uma menininha de 14 anos que começa a receber cartas e nessas cartas contém um curso de filosofia. E aí o autor vai trabalhando, né, a história da filosofia e alguns dos filósofos principais. E esse livro é um livro que eu já tinha lido, e eu estou relendo agora nesse tempo, e tem me ajudado muito a pensar e repensar algumas questões. Primeiramente, uma frase que tem me tocado muito é que não tem como a gente voltar ao mundo que era antes. É um pouco de Heráclito nisso, né? A gente não pode passar pelo mesmo rio duas vezes. Quando a gente volta, o rio já não é o mesmo, eu também não sou o mesmo. Tudo que acontece, principalmente tudo que está acontecendo no mundo, essas transformações que podem mexer tanto com a gente, vão transformar a nossa vida. E a gente tem duas opções. Ou a gente fica apavorado, ou a gente fica, nesse apavorado, vou anexar o triste, né? Ou a gente tenta ressignificar algumas coisas e tentar pensar o que é mais importante. No início do livro tem uma frase que me marcou bastante, que é a única coisa que precisamos para nos tornarmos bons filósofos é a capacidade de nos admirarmos com as coisas. E o autor, ele vai fazer um convite para a pequena Sofia para que ela seja um filósofo. Ele fala, ó, tem dois tipos de pessoa. O adulto, né, que não se encanta por mais nada. A vida é assim mesmo, as coisas são assim, as coisas já são dadas. E o filósofo? O filósofo é aquele que se admira com as coisas, que pensa as coisas, que quer tentar entender por que as coisas são como são, por que está acontecendo desse modo. E ele começa nessas perguntas inquietantes a questionar a Sofia quem ela é. E ao mesmo tempo o autor nos pergunta quem somos nós. E o que foi acontecendo que a gente perdeu a capacidade que as crianças têm de se admirar com as coisas. A gente sempre foca na educação a partir das crianças, né? Porque é como se as crianças soubessem aprender com mais facilidade que a gente, porque elas se admiram. Elas se admiram com uma história, elas entram dentro de uma história infantil, elas querem saber por que de cada coisa, das coisas que acontecem numa história infantil. A gente ouve uma história como a da Chapeuzinho Vermelho, a gente já ouviu e é aquilo mesmo. E as coisas acontecem porque são, a economia é a economia porque é, o mundo está assim porque tá. Por que será que o mundo está assim? Por que será que essas coisas acontecem? O livro vai falar também um pouco da mitologia, que muitas vezes a gente busca explicar as coisas a partir de algo que, isso está acontecendo porque existe algo muito maior do que nós. Isso são possibilidades, mas que a gente nunca vai conseguir provar. E o convite é a gente tentar olhar as coisas que estão em torno a nós e tentar compreender essas coisas por meio dessas próprias coisas. O que eu estou querendo dizer é a gente tentar olhar para a nossa própria vida, olhar para as coisas que estão ao entorno a nós e tentar entender o que elas significam, qual o real significado dessas coisas e qual o real significado da nossa própria vida. Nesse momento a gente pode pensar qual é o real significado dos encontros, o real significado dos abraços, o real significado dos amigos, enfim. Talvez seja um tempo da gente ressignificar essas coisas, né? Talvez valorizar algumas coisas que a gente, com o tempo, deixou de admirar, né? Valorizar alguns encontros, valorizar algumas possibilidades. Eu tenho tentado valorizar um pouco no que é possível as minhas leituras, as minhas meditações, os meus encontros virtuais nesse momento de valorizar algumas amizades que eu tenho, mesmo às vezes longe, ou às vezes o dia a dia teve que nos fazer longe. Talvez todo esse tempo, de uma forma mais filosófica, pode ajudar a gente a olhar para a vida, a admirar a vida de um outro modo. Olhar para a mesma vida com outro olhar. Afinal de contas, quem somos nós e para quê?